Que o joio cresce. Esse tema não é um tema fácil da gente falar. A gente, teoricamente, fala muito de amor, mas, vivencialmente, não é? Se nós estivéssemos já vivenciando o que a gente já sabe sobre o amor, que a gente estuda o amor, nós não estaríamos aqui neste momento aí de expiação e provas, né, desse final. Eu queria com vocês aqui hoje, eu queria contar, eu não gosto de falar que eu estou fazendo palestra, eu gosto de contar história. Eu queria contar para vocês aqui duas histórias sobre o amor, né, gente? Essa primeira história, nós vamos... Os 4 evangelistas falam essa cena. Essa cena vai acontecer ao meio-dia, a partir do meio-dia da sexta-feira agora. Né? Vamos lá para o Calvário? Vamos para o Calvário. O Calvário é aquele momento grandioso, que quando a gente chega com a nossa mente lá, nós não deixamos de ficar um pouquinho sensibilizados, né? Foi um momento muito forte mesmo. E lá no Calvário, existe no Evangelho de Lucas um versículo. É engraçado. Lucas, em tese, Lucas não estava lá. João estava lá, João Evangelista. No Evangelho de João não tem esse ensino, mas de Lucas tem. É o versículo 34 do capítulo 23 de Lucas. É Jesus. Naqueles momentos derradeiros dele, ele eleva os olhos para o alto e diz essa frase que somente Lucas falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa frase no Evangelho de Lucas, ela sempre foi muito intrigante. Porque por que João estava lá e não colocou? Não é? Mateus, o evangelho dele também não está registrada essa frase, muito menos de Marcos. E, ou seja, o fato dessa frase estar somente no Evangelho de Lucas, ela nos induz, não é, a entendermos que quem ouviu esta frase e passou essa frase para Lucas foi Maria, mãe de Jesus, não é? Aí, mas será que ela foi a única a perceber essa frase? O que quer dizer que Maria lá estava com uma serenidade, não é absoluta. Até o final dos tempos, de Valdo Franco, Amélia Franco, o capítulo 23, lá nesse fato narrado por Amélia Franco, a gente vê que realmente é bem possível que Maria estava calma lá. Naquele momento, meio-dia de sexta-feira, nós tínhamos dois ladrões, não é? Ladeando Jesus. Dimas, não é? E Gesta. A gente vê várias pessoas dando nome diferente. O bom e o mau ladrão. Eles eram companheiros, não é? Eles roubavam as caravanas que subiam de Jericó para Jerusalém, ou desciam. E eles foram presos, e o Dimas, ele era casado, Esther. Dimas tinha uma mãe, Tamar. Isso que eu estou falando, eu repito, não é? É o capítulo 23, até o final dos tempos, de Valdo Franco. Lá, ela que narra essa história. E lá, nessa história, ela nos fala que Maria, com o filho dela pendurado no madeiro, ela teve a capacidade, o sentimento de perceber que ali, naquele local, tinha pessoas que estavam sofrendo de uma forma tão avassaladora que ela percebeu. E aí a Amélia nos fala que Maria, percebendo a dor, não é, que saía do coração, digamos assim, dessas duas, ela procura essas duas mulheres, não é, para consolá-las. Essa história, né, ela nos mostra mesmo que realmente, né, Maria,
ela conseguiu, naquele momento, que foi angustiante e fortíssimo para todos os outros, e principalmente para João. João tinha o quê? 20 anos, não é? E ele não teve a serenidade de perceber essa oração de Jesus. Aí a gente vai atrás, não é? O que existia em Maria? Né? O que existia em Maria? Que deu para ela essa calma, essa serenidade. Não é? Olha, Maria, as tradições nos falam, né, gente? E ela já chegou para cá como um espírito muito perto do Pai. Ou seja, com muita capacidade de amar, e amar, ter um amor verdadeiro. Tem muito tipo de amor. Tem muito tipo de amor, não é? Mas esse amor verdadeiro, ele faz com que a pessoa realmente consiga manter o quê? Manter o mundo interior dela, não é? Tranquilo, mesmo diante da adversidade. É o amor. A gente podia aqui falar bastante sobre Maria, mas tem uma outra história que eu quero falar com você, de um espírito que ele fez uma revolução, não é? Em si mesmo, em nome do amor. Não é? Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Esse livro, Atos dos Apóstolos, eu gosto até de situá-lo. É um livro do Novo Testamento, não é? Você tem lá no Novo Testamento, você tem Mateus, nós temos Marcos por ordem, né? Lucas e João. E logo após, a gente encontra Atos dos Apóstolos. 28 capítulos, algo em torno de 1011 versículos. E esse livro, ele está crescendo de importância, porque ele reflete uma época muito parecida com a época que nós estamos vivendo agora. E em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 6 e no capítulo 7, nós encontramos a figura de Estevão. Alguém aqui já leu o Paulo Estevão? Já leu? Não é? Porque o nosso lar, ele nos desperta para a figura de Estevão. E nesse livro magistral do Chico, não é? A gente vê aí, na verdade, detalhes da vida de Estevão. Pois bem, Estevão, ele é uma pessoa fantástica. Por quê? Quando a gente vai em Paulo e Estevão, a gente vê que ele, quando jovem, não é? Ele e a irmã dele, Abigail, não é? E os dois, eles viviam numa situação tranquila, com o pai e tudo, e houve uma querela entre a família dele com a família de um vizinho. É isso? Está lembrando? Por favor, me ajude aí. E dessa querela, ele, olha só, ele no rompante, ele vai e queima, não é? Ele queima a casa do vizinho e deflagra na vida dele uma série de coisas terríveis. E esse fato, ele tinha até outro nome, acho que é Gesiel, uma coisa assim, o nome dele, não é? Depois, quando ele chega naquele momento lá dos finalmente de Jesus, ele se integra, não é? Principalmente depois de determinados episódios muito bem registrados em Atos dos Apóstolos, né? Esses episódios a gente vai sentindo os primeiros dias daqueles cristãos sem Jesus, não é? 40 dias depois da ressurreição de Jesus, não é? Eles ficaram ainda tendo a companhia do Mestre. O Pentecostes chega 50 dias depois, não é? 10 dias depois da ascensão de Jesus. E em Pentecostes, a gente vê que Pentecostes está no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. E Pentecostes é um momento
que a gente tem que, quando está estudando o tema amor, a gente tem que pensar nesse Pentecostes, não é? Porque né, realmente o que é o Pentecostes, que é a chegada, que nós chamamos de um Espírito, dessas energias, né, envolvendo aquele grupo de pessoas. O Pentecostes, o Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas. Né? Lucas nos narra que os apóstolos estavam reunidos. Jesus, inclusive, recomendou 2 vezes a importância deles ficarem reunidos. E depois que Jesus é elevado, e ele, no espaço de 10 dias, os 11 apóstolos, eles têm um assunto para resolver, que é um novo apóstolo, em lugar de Lucas, em lugar de Judas. Né? E depois que o colégio é reformado, eles, no momento de festa em Jerusalém, a cidade estava cheia de pessoas, eles reunidos em oração, e uma pessoa é ressaltada que estava entre eles, a nossa personagem Maria, né, na oração entre eles sentem um rumor fortíssimo, não é? Algo assim, avassalador chegando na cidade por todos os cantos. Eu me esforço muito para falar o que foi esse momento, mas não consigo, né? Porque o riso que a coisa é fantástica. Eles reunidos em oração já há alguns dias, e a cidade cheia de gente, e de repente, não é? Ele fala lá na 3ª hora, né? Um ruído começa a chegar em torno de Jerusalém. E esse ruído, né, ninguém sabia de onde era, um ruído que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e entra na cidade e vai indo para um lugar só, onde estavam os apóstolos. Mas a cidade inteira foi despertada para ele. E naquele momento que a atenção geral, isso é importante, a atenção geral estava naquele ruído, dentro do recinto onde eles estavam, surgem ali, uma maneira poética, né? 12 línguas de fogo. E essas línguas de fogo vão adentrando, não é? Nas pessoas e transformando as pessoas. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu já estou com 72 anos de idade, não está muito longe, uma das minhas curiosidades vai ver exatamente o que foi isso, não é? Porque a gente foi uma coisa de energia, não é? Mas também foi uma energia também que quando a gente fica tentando entender, faz parte do processo de tentar entender isso, a gente vê que na verdade essas energias pode ser até o que o Joana vai falar conosco aqui, não é? Uma substância que move o mundo, que é o amor, não é? Então essa substância, usando Joana, né, ela vai penetrando naquelas pessoas e transformando-as. Hoje à tarde eu até parei um pouquinho para ficar aí tentando, mais uma vez, visualizar este momento. Porque uma coisa que nos suscita dúvidas, né? O que existia nos apóstolos para receber e absorver aquilo? Não é? Seria uma graça, né? O que eles teriam feito, não é, para receber isso? Mas essa fortificação, a conduta de Deus modificou completamente. E aí eles passaram, né, a exercer os trabalhos na casa do caminho. E surge aí, deixa eu voltar para o Estevão. O trabalho estava muito. E aí eles escolheram 7 jovens, pessoas jovens, para ajudá-los no trabalho. E o que eles fizeram? Os 12 apóstolos, né, já tinha entrado a figura de Matias, né, para compor, eles tiveram também a capacidade de transmitir, não é, essa força, esse Espírito Santo para aqueles 7 pessoas. Não é? E entre eles estava o nosso Estevão. E Estevão, dos 7,
Estevão foi o que mais se destacou, inclusive utilizando esse amor que foi colocado nele, não é? A gente vai, mas como? O que mérito? O que foi que ele fez para receber esse amor? Essa é a grande pergunta. Eu quero saber o que tem que fazer. Aqui todo mundo que quer saber, né? Qual é o processo. E aí ele recebe essa energia, essa força, e começa aí realmente a se destacar tanto que incomodou até o próprio Sinédrio. Capítulo 6 e 7, você vê ele sendo destacado com o Espírito Santo, com esse adendo de amor, não é? E ele aí, enfrenta o Sinédrio, enfrenta Paulo, não é? De uma maneira fortíssima. E diferente de Maria, é que Estevão, ele tinha no passado dele, não é? Imperfeições. Ele tinha imperfeições. Não é? Essa é a diferença dessa força de Estevão e dessa força de Maria. Mas esse algo que ele recebeu, ele pôde modificar o interior dele. Aquele jovem violento que queimou uma casa numa disputa de matéria de terra, não é? Ele ali fez por merecer em crescer no seu interior, que ele teve a capacidade de sublimar. Quando? Quando ele estava apedrejado, a cena é muito bem vista no Paulo Estevão, não é? E a Abigail vê que ele é o irmão que estava sumido, e ela diz a Paulo, é meu irmão, não é? Aí para-se tudo, se aproxima-se dele, e o que ele faz? Ele perdoa Paulo, não é? Ele perdoa Paulo. Ou seja, aí são duas pessoas, né? Uma puríssima, né? E o outro não tão puro, que chegou ao ponto, não é? Ele nem considerava Paulo inimigo. Ou seja, aí a gente vê assim, a gente voltando para os ensinos de Jesus, né? Vai para lá em Mateus capítulo 5, finalzinho lá, quando Jesus recomenda a importância de nós amarmos até os... Eis aí, Estevão. Ele fez isso. Duas histórias. Vamos para a teoria agora? Vamos para a teoria aqui. A minha intenção aqui é contar essas duas histórias, esses dois tipos de amor, não é? E usar aqui a nossa queridíssima, diz que está nascendo aqui no Brasil, já não nasceu, né? Joana de Ângeles. O Divaldo fala isso já há algum tempo, né? Esse mundo de regeneração, ele tem que ser construído por gente de peso pesado. Né? Esse pessoal está vindo para cá. Muitos já estão por aqui. Aqui, gente, esse livro, não sei se vocês conhecem, Amor, Imbatível Amor. Não é? Esse livro é magistral. Esse livro aqui, ele vai falar um pouco da teoria do amor. Não é? Eu queria aqui, se vocês me permitam, eu queria ler algumas frases que eu sublinhei aqui para a gente considerar. Tá? Primeiro, uma definição de o que é o amor. A gente fica em dúvida de falar se é um sentimento, se é uma substância. Joana aqui é categórica. O amor é substância criadora e mantenedora do universo. Olha como é que a amplitude, não é? Constituído por essência divina. A gente escuta muito as pessoas falando que Deus é amor, não é? Deus é amor. Tem até uma coisa interessante, hoje os ensinos já permitem a gente visualizar um Cristo, né, interior, não é? Um Cristo cósmico que a gente vive nele, né? E uma terceira fase de Deus, que a gente, para definir, a gente fala poeticamente, a luz incriada, não é? E Joana bate muito nisso. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica. Amor. É interessante, não é? Quanto mais a gente multiplica, né, quanto mais nós dividimos, não é? Mais ele se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Olha que substância é essa. Então você vai dividindo, não é? Ela vai em vez de enfraquecer, não é? Ela vai ficando cada vez mais forte. E
mais se agiganta na razão que mais se doa. É só coisas para a gente parar mesmo. Cada frase dessa merece muito a nossa reflexão, não é? Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Não é? Teoria do amor. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Muita coisa, né? Muita coisa sobre o amor. E ela vai aí, essa é uma das páginas mais bonitas de Joana de Ângeles, não é? Quando ela fala sobre o amor dessa maneira assim, que nos faz realmente meditar cada frase dela. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Não é? É uma coisa muito, muito forte para a gente ver a importância disso. E é uma coisa, há muita coerência nos ensinamentos que nós temos. Quando o nosso Paulo, ele teve um sonho na vida dele, era ir a Atenas e falar para os gregos, não é, sobre Jesus. Ele anelava isso. Paulo era um erudito, não é, gente? E Paulo, ele um orador versado, estudado, né, aluno de Gamaliel, outra pessoa fantástica, presente também em Atos dos Apóstolos, ele, para falar para os gregos, ele quis fazer um link, algo que ligasse as ideias dele, algo que existisse dentro dos gregos, algum conhecimento dos gregos. Aí ele inicia a fala dele, isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir aí do versículo 28. Paulo, ele usa de um recurso, ele traz uma frase, um ensino de altíssima profundidade que calou muito fundo entre os atenienses. Não é? É uma frase, é um ensino de um filósofo pouquíssimo conhecido, chamado Epimênides. Epimênides, algo em torno de 600 anos antes de Jesus. Esse cara é uma pessoa fantástica, cheia de coisas. Em determinado momento, ele foi chamado pelos atenienses, depois, como último recurso, para ir na cidade de Atenas e erradicar uma febre que estava dizimando Atenas. E ele fez uma série de coisas fantásticas lá, e ele tinha como seu Deus um Deus que ninguém tinha. Né? Ele chamava de o Deus desconhecido, que era o único Deus só. Ele já falava só num Deus só. E esse Epimênides, ele ensinou, ele falava com os gregos a frase que Paulo fez o link, não é? Uma frase que, particularmente, eu adoro repetir. Em Deus, nós vivemos. Em Deus, nós existimos. Em Deus nós nos movemos. Em Deus, nós existimos. São três fases de Deus. E, de uma certa maneira aqui, nesse dizer de Joana aqui, não é? Ela fala, o amor é oxigênio para a alma. Não é? A gente vê, há um reflexo também, e esse ensino, ele nos é mostrado de diversas maneiras. Aqui, esse ensino de Epimênides, é um ensino muito antigo. E é uma frase que eu gosto muito de repetir, não é? Essa nossa relação com Deus. A gente vive nele, nós nos movemos nele, não é? Nós existimos nele, não é? Isso aí, para a gente, realmente desmistifica esse conceito antigo que nós temos, não é? Dos próprios judeus, que era um velhinho que às vezes ficava nervoso. Né? Deus, não era nada disso. Você vive nele. Né? O Deus, antes de Jesus, né? Ele era uma pessoa vingativa, não é? Não tinha nada de amor. E esse conceito que Jesus nos passa aqui, ele é muito sintonizado com essa coisa que nós vivermos nele. E ele continua aqui ainda. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Meu Deus, como essa frase é importante. Para o momento que nós estamos vivendo, o amor é imbatível, o bem é imbatível.
não é? Hoje nós vivemos num mundo hoje que nós está aqui na carne. Você sente que o momento que nós vivemos é um momento não é, que parece, não é, que as trevas estão no domínio. O amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Eu espero que aí todos nós tenhamos o prazer, a alegria de vermos aí a veracidade dessa frase aqui. Quando aparente, de caráter sensualista, ela vai falar um pouquinho agora sobre tipos de amor, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos e emocionais. Une as pessoas, porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade. Alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. É muita coisa aqui, é muita coisa sobre o amor para a gente. E ela termina aqui, né? Ela fala mais coisa, mas nós queremos dar uma chegada ainda no ensinamento de Jesus, que nos ensina o que fazer para chegar no amor, que é o mais importante, né? Nós vamos ter que ir lá para Jesus. Mas terminando Joana aqui, mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece, libertador, confiante e indestrutível. Não é? E ela termina aqui. Nunca se impõe, porque é espontâneo, como a própria vida. Irradia-se mimetizando, adaptando, né? Contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suavemente, porque não é agressivo nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, o amor não sente a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser, a não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante, não amado. A gente vê essa definição de João, a gente vê como está distante do amor. Eu me sinto, não é? São tantas coisas dele que a gente, meu Deus do céu, né? Eu particularmente, eu me sinto assim. É difícil até de falar, porque você vê como ele é tão profundo, tão completo, não é? Que a gente, quando começa a estudar, meu Deus do céu, como eu estou longe de amar assim, não é? Mas, felizmente, o mestre esteve aqui entre nós. E ele deixou para a gente o seu evangelho, nos seus 89 capítulos que nós temos, dos canônicos, né? 3.738 versículos. Ali tem roteiros, né? Roteiros para a gente fazer para chegar nesse amor. As bem-aventuranças, a lei maior, não é? Mas tem também Jesus, ele fazendo a coisa, né, na nossa frente, na frente dos apóstolos. Os apóstolos viram da importância disso, não é? De uma forma muito concreta. E onde é que está isso? O que fazer? Vamos lá para João? Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João é o evangelho feito por discípulo mais próximo de Jesus, chamado mais amado. O Evangelho de João, ele foi falado, João não escreveu, João recitou, ele estava muito velho, e as pessoas foram anotando. O Evangelho de João, ele tem muita coisa boa para a gente vê-lo. Primeiro é que ele tem uma linha de tempo, ele é o único. Os outros, todos os evangelhos, não existe uma linha de tempo. João não, João tem uma linha de tempo. Ele parte aí da primeira manifestação de Jesus, pública, né? Bodas, né? De Canaã,
e vai até aí, não é? A última conversa de Jesus com Pedro, no capítulo 21. Há uma sequência de ensinamentos para a gente. Mas, no capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos aí o começo do último momento de Jesus com seus apóstolos. A Santa Ceia, quinta-feira, parte da tarde. Né? Hoje, né? Seria hoje, por coincidência. Nesse momento, os 4 evangelhos registram, mas João registra de uma forma completa, não é? Ele registra em 5 capítulos e de uma maneira que, quando a gente procura mentalizar o que Jesus vê, a gente percebe, né, como é que é prático o ensino dele. Os apóstolos estavam reunidos. Onde? Dizem que é na casa de José de Arimateia, dizem que era na casa de Marcos, da família de Marcos, mas isso não é importante. O importante é que os apóstolos estavam reunidos e seria a última vez que o mestre iria conversar com eles, com todos reunidos. Ou seja, o assunto tinha que ser muito importante. O momento era aquele momento, não é um momento de despedida, era um momento meio impactante. Eles passaram vários anos com Jesus, mas aqueles momentos finais e aquelas horas finais, elas iam ficar no consciente deles. Então, a coisa, então, tinha que ser uma coisa fortíssima, não é? Como é que Jesus faz isso? Não é? Para dar grande lição. O que fazer? Ele simplesmente, ele chega, não é, no local preparado e ele tira, né, a túnica dele, pega uma toalha, uma vasilha, né, uma vasilha d'água, e sai fazendo o quê? Lavando os pés dos apóstolos, não é? Vocês imaginaram como é que os apóstolos, todo mundo ficou perplexo? O mestre, o que houve com o mestre? Eu fico imaginando os comentários, né? Um com o outro. O que aconteceu? O que houve? Não é? Houve alguém aqui que ficou mais revoltado, não, mais assim, perplexo? Teve. Quem foi? Pedro. Pedro se negou. Não é? Ele se negou. Ele, não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus vira para ele, curto e grosso, né? Grosso, me desculpa, de Jesus, é curto, né? Se você não deixar, você não faz mais parte dos meus. Me lava o corpo inteiro. Né? A resposta aqui que Pedro dá para Jesus. E aí Jesus, ele lava de um por um, não é? Um por um. Inclusive, também foi lavado a figura de Judas. Não é? Judas. E Jesus, obviamente, sabia. Onisciente, ele sabia o que ia acontecer. Pés de Judas, né? Também foram lavados. Ele termina de lavar os pés, não é? E os apóstolos ainda estão todos perplexos. Aí Jesus vai explicar para eles por que ele fez isso, não é? E aí ele fala, né? Eu sou o mestre, não é? Mas eu fiz isso para mostrar a vocês a importância de quem for maior servir. Servir que é a grande coisa, não é? Maria, para ela chegar nesse grau, aqui, encarnada, chegar a esse grau de ter essa capacidade de manter essa serenidade ali, não é? Naquele momento tão difícil, ela começou também como todos nós começamos, não é? Então, em algum lugar, essa mulher começou a fazer servir. Não é, gente? E esse servir fez ela. O nosso Estevão, quando a gente vai ver a vida dele, em determinados momentos, a gente vê como é que ele é extremamente preocupado no servir. Não é? Essa é a chave da coisa. Esse amor maravilhoso que a gente vê da Joana aqui, nós só vamos alcançá-lo servindo. Não é? Deixando as nossas necessidades egóticas e passar a servir. Aonde? Em todos os lugares. Não é? E esse serviço, esse servir, esse fazer parte, ele pode ser visto como fraternidade, uma série de coisas. O importante é que a pessoa despe de si mesma, vence a si mesma e pensa primeiro nos outros. Não é? E esse servir também, ele é gradativo. Não é?
logo após de fazer lavar os pés de todo mundo, o mestre ainda, depois que Judas sai da sala, ele ainda reforça esse assunto ainda. Ele fala, ele mostra, né, que ele e a coisa. Ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Isso é capítulo 13, finalzinho do 13 de João. Não é? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele tinha acabado de lavar os pés das pessoas. Você quer recado mais forte que esse? Não é? O amor dele, né, para nós foi assim, foi servindo. Essa é a grande lição para a gente. Quando a gente fala nesse tema complexo, que eu particularmente eu vejo como que eu estou longe dele, não é? A gente vê que é o caminho para nós nos interarmos, buscarmos realmente, não é, ter essa capacidade, não é? Ser Maria é muito difícil para a gente, mas a gente pode ainda seguir Estevão, que venceu a si mesmo, não é? E conseguiu aí, no serviço, né, no olhar para os outros, não é? Chegando a determinados pontos, que dois ingredientes se fazem muito necessários nessa questão do servir. Dois ingredientes, não é? Esses dois ingredientes aí, Jesus ele sempre o colocou principalmente no final, não é? Quando ele começa a servir, né, com renúncias e sacrifícios. Né? O servir, ele vai chegar numa fase que a gente tem que saber que para que nós mostrarmos aos outros, a nós mesmos, né? Nós vamos ter que colocar como ingrediente renúncias e sacrifícios nesse papel de servir. E nós vamos fazer isso. Né? Nós vamos chegar lá. Que certeza é essa que nós vamos chegar lá? Porque é aquela colocação que nós já fizemos aqui. Existe um Deus dentro de nós, o Deus interno. Fomos criados a partir dele. E vivemos num Deus. Então nós sabemos que existe então um deotropismo, uma força, não é? Que vai nos levar a ter essa capacidade de servir. Esse assunto, ele é para a gente pensar um pouquinho. Eu sugiro a vocês depois aí, eu acho que esse livro deve estar na internet hoje em dia, né? Se vocês não conheciam eu fui muito rápido aqui, depressa para dar tempo, né? Mas essas definições que Joana coloca do amor aqui, elas são maravilhosas, não é? E a doutrina espírita, ela tem um ensinamento para a gente, não tem? Que nós temos que ter o quê? Que tipo de fé? A fé raciocinada, não é? Então, aqui, Joana nos dá bases intelectuais, né, para gente, para nós desenvolvermos essa fé raciocinada aí, que realmente nos conduz aí, quiçá, né, com mais rapidez para os nossos objetivos. Louvado seja nosso Pai, louvado seja o nosso Criador. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui.